Olá, pessoal. Continuando aqui a nossa matéria sobre envelhecimento humano, né? Na aula anterior, eu estava falando para vocês sobre os modelos que a gente tem de envelhecimento, do ponto de vista biológico, né? Mostrando que envelhecer não é um processo fácil, pelo contrário, é um processo extremamente complexo, extremamente difícil. E um processo contemporâneo, né? Pelo menos envelhecer da forma como a gente, em geral, define envelhecimento, né? Isso é uma conquista recente, isso é uma coisa que faz parte da espécie humana há muito tempo, né? A gente tem cento e poucos anos em que isso acontece. E terminamos falando, né, que evolutivamente, quanto mais tempo passa, quanto mais tempo a gente vive, mais distante a gente fica da nossa janela ótima, por assim dizer, de funcionamento biológico, né? Então, como nós evoluímos, né, num contexto de expectativa de vida de algo entre em torno de 20, 30 anos de idade no máximo, né? Nossas defesas, nosso organismo, nossa coerência do organismo como um todo, ela está estabelecida para funcionar bem por volta dessa faixa etária, né? Tudo o que acontece desse ponto em diante, do ponto de vista evolutivo, são águas nunca navegadas. Tá? A gente não tem aí defesas que vão nos... defesas que eu digo no sentido evolutivo, tá? Potencial de adaptação, potenciais de defesa, né? E contra o ambiente, essas coisas. A gente não tem um bom potencial de longuíssimo prazo. Né? Basicamente porque a gente viveu muito pouco, não deu para evoluir mecanismos nessa direção. Tá? Um exemplo disso, eu acabei não comentando na última aula, mas acho um exemplo interessante. Né? Pensem, por exemplo, em doença de Alzheimer. Né? Doença de Alzheimer é um transtorno gera, né? Um transtorno de neurodesenvolvimento, de neurocognitivo grave. Né? É uma doença que a gente não sabe exatamente a causa, mas a gente já identifica alguns marcadores biológicos importantes para o seu desenvolvimento. E um desses marcadores é o acúmulo de proteína beta-amiloide, tá, no cérebro. Proteína beta-amiloide, né, ela se acumula no nosso organismo desde sempre. Né, faz parte assim, do funcionamento do organismo, a produção, o acúmulo de proteína beta-amiloide. Né. Na maioria das pessoas, esse acúmulo ele é pequeno, tá certo? Mas ele vai se acentuando com o passar do tempo. Né. Então, quanto mais você vive, mais proteína beta-amiloide você vai acumulando ali dentro do seu cérebro. Em quem tem doença de Alzheimer, né, o acúmulo ele é muito mais evidente. Né? Então, por processos que ainda não são muito claros para a gente, em termos científicos, essas pessoas têm um acúmulo muito pronunciado de proteína beta-amiloide, né? Considerando o mesmo tempo, né, que uma pessoa que não tem doença de Alzheimer, não vai desenvolver a síndrome clínica, tem na mesma faixa etária. Então, por exemplo, na minha faixa etária, entre os 30 e os 35 anos, né, provavelmente eu devo ter um bocado de proteína beta-amiloide no meu cérebro. Tá? Se eu sou uma pessoa, né, que tem uma predisposição alta para a doença de Alzheimer, se eu sou uma pessoa que futuramente vou desenvolver a síndrome da doença de Alzheimer, a demência por doença de Alzheimer, é provável que esse acúmulo nesse momento seja muito maior do que os outros homens da minha idade. Tá? Doença de Alzheimer é um negócio tenebroso, tá? Eu, infelizmente, tenho 3 gerações de doença de Alzheimer na minha família, né, assim, consecutivas. O trem aqui é complicado, tá? E a doença de Alzheimer é uma doença que não tem cura, é uma doença progressiva, né, envolve degeneração cerebral. E, certamente, né, é um dos maiores problemas de saúde pública que a gente tem hoje em dia. Pensa numa doença que não tem cura, que a gente não entende tão bem como que ela se desenvolve, como que ela se estabelece no organismo, né? E que no momento que ela acontece, é um contador, tá? Você liga um timer, por assim dizer, para a pessoa. Ela vai ter ali um certo período funcional, né, onde ela vai manter uma capacidade de adaptação, uma qualidade de vida boa, mas o desfecho da doença de Alzheimer é sempre o mesmo. Né, assim, é uma incapacidade seguida do óbito. Né. Doença de Alzheimer, né, deveria ser um problema grande da nossa espécie. Todos nós estamos susceptíveis à doença de Alzheimer. Né. Eu tive um professor que falava que se você viver o suficiente, você vai ter doença de Alzheimer. Né. Basicamente porque o acúmulo de proteína beta-amiloide é uma coisa natural. Tá. Então, mesmo que eu não tenha nenhum fator de risco para doença de Alzheimer, se eu viver, sei lá, 140 anos, é provável que eu tenha um monte de proteína beta-amiloide acumulada no cérebro. Só que isso não é um problema do ponto de vista evolutivo. Tá? Pelo menos não era. Por que não era? Por que nosso corpo não tem um mecanismo de defesa?
Tá? Por que o nosso mecanismo não tem algo para minimizar, ou para eliminar, ou para impedir o acúmulo de proteína beta-amiloide dessa forma? Né? É uma doença universal, pode estar em qualquer pessoa, extremamente debilitante, extremamente grave. Por que a gente não tem uma defesa contra isso? Né? A gente tem defesa, por exemplo, contra prion. Né? Parece que nós desenvolvemos, com o passar do tempo, uma certa resistência. Né? Aquelas proteínas que vão causar o que era chamado, pelo menos quando eu vi a primeira vez, doença da vaca louca. Tá? Até contra isso a gente tem algum tipo de defesa. Mas por que a gente não tem contra a doença de Alzheimer? Basicamente, porque a gente nunca precisou ter do ponto de vista evolutivo. Tá? A doença de Alzheimer é uma coisa que vai dar sintoma, na maioria das pessoas, depois dos 60 anos de idade. Tá? Entre os 60 e os 70 você tem sintomas iniciais, dos 70 em diante geralmente os sintomas são mais explícitos. Né? Numa espécie que a expectativa de vida ao nascimento no ambiente natural é em torno de 20 anos de idade. Qual que é a pressão evolutiva? Qual que é a pressão de seleção natural para a gente desenvolver uma boa resistência, uma boa tolerância à doença de Alzheimer, se o acúmulo da proteína que causa a doença só vai acontecer, só vai ser disfuncional décadas e décadas no futuro? Não dá, não gera pressão sobre o fenótipo, tá? Imediatamente. Se não gera pressão sobre o fenótipo, a seleção natural não consegue atuar de forma coerente. Né? Pior ainda, né? Se gerasse a alteração sobre o fenótipo, gera alteração sobre o fenótipo tardia, né? Mesmo que isso fosse levado, fosse considerado pela seleção natural, ainda assim a doença ocorre muito depois da nossa janela reprodutiva. Né? A maioria das pessoas, na época em que a doença de Alzheimer ocorre, vai ter uma fertilidade muitíssimo reduzida. Né? Nas mulheres, provavelmente, você não vai ter mais fertilidade, nos homens vai ser baixíssima. Né? Então, de novo, assim, nem pela via da reprodução, né, excluindo a sobrevivência, nem pela via da reprodução, a gente tem uma janela para garantir uma boa defesa, tá, contra a doença de Alzheimer. No futuro, talvez a gente tenha, né, se a gente manter a expectativa de vida alta e esperar aí alguns milênios, né, talvez algumas dezenas de milênios, né, isso é de seleção natural, talvez a gente evolua algum tipo de defesa contra a doença de Alzheimer. Mas nesse momento a gente não tem. Tá? E não tem por um bom motivo, nunca foi um problema. Tá? Lembre-se, hoje em dia é um problema. Tá? No momento que a expectativa de vida típica é 20 anos, a doença de Alzheimer não está no rol de ameaças imediatas, né, da seleção natural. Então, pessoal, o que eu quero dizer é que quanto mais tempo passa, menos a gente pode contar com os nossos recursos biológicos, tá, para envelhecer. O Paul Baltz é um psicólogo do desenvolvimento, né, um dos pesquisadores mais importantes na área de envelhecimento humano. Ele tem um modelo muito interessante, está publicado num artigo de 1997, né, se chama sobre a ontogenia incompleta da espécie humana. Tá? Assistam lá o primeiro episódio da aula de desenvolvimento para lembrar o que é ontogenia. Mas a ideia do Paul Baltz, né, e o modelo que ele cria, a ideia de que o envelhecimento é um processo deficitário, tá, para a nossa espécie. Basicamente, por quê? Quanto mais tempo passa, esses gráficos aqui vocês podem ler o eixo X, como se fosse o tempo, tá, em anos, e o eixo Y como se fosse a intensidade, tá, da variável que está sendo tratada. Então, por exemplo, os benefícios evolutivos. Tá? Então, assim, benefícios que o nosso corpo tem via seleção natural. Tá? Seja em termos de estrutura do organismo em si, do sistema imunológico, da capacidade de aprendizagem, qualquer tipo de ganho que o nosso corpo teve com uma forte influência da seleção natural. Então, a partir de certo momento na vida, né, esses ganhos eles vão diminuindo progressivamente. No momento que a gente nasce, é enorme, até porque é o que a gente tem para poder se adaptar ao meio. Né? Nossos instintos, o que veio filogeneticamente. Mas quanto mais tempo passa, menos recursos evolutivos a gente tem. Menos a seleção natural nos preparou, né, para enfrentar a diversidade, para enfrentar as dificuldades que a gente vai viver no dia a dia. Só que sendo a espécie que nós somos, né, nós encontramos uma forma de compensar essa dificuldade, né, que é basicamente o desenvolvimento de recursos culturais. Tá?
Aqui no modelo do Paul Baltz, ele vai definir o recurso cultural como uma coisa bastante genérica. Tá? O recurso cultural é uma produção humana. Tá? Então pode ser, por exemplo, desde um produto propriamente dito, um instrumento, tá? Por exemplo, uma ferramenta, por exemplo, uma tecnologia ou coisa assim. Pode ser, por exemplo, um conhecimento, pode ser, por exemplo, um conhecimento sistemático, um tipo de treinamento, um tipo de capacitação. Pode ser um desenvolvimento cultural mais amplo, né, como desenvolvimento científico, como desenvolvimento político, democrático e coisas assim. Isso tudo são produtos culturais, tá, dentro do modelo do Paul Baltz. E aí o que acontece? Para compensar essa piora biológica, a gente aumenta o uso de recursos culturais. Né? E é nítido como que isso acontece. Pensa nos recursos culturais de saúde, por exemplo. Né? Se você paga seu plano de saúde e tem entre 20 e 40 anos de idade, o valor é 1. Se você paga seu plano de saúde e tem entre 60 e 80 anos de idade, o valor é bem maior que 1. Tá? É muito mais caro, é muito discrepante. Né? Por que é muito discrepante? Porque quanto mais tempo passa, mais você vai usar esse recurso, mais você vai consumir esse recurso. Mais você vai precisar desse recurso cultural, acesso ao serviço de saúde, para compensar a perda biológica que o seu organismo tem. Então isso é um equilíbrio, tá? É um equilíbrio bastante dinâmico. No momento que eu vou perdendo uma certa capacidade biológica, eu vou compensando-a com recursos culturais. Né? Exemplo que, imagino que boa parte de vocês vai entender bem, vai empatizar. Né? Quem tem problema de visão, tá? A minha visão é péssima, a minha visão é horrível. Vocês devem ter reparado que eu dou aula, o óculos distorce o meu rosto. Né? Meu rosto parece que tá uns 3 dedos, assim, né? De onde ele deveria estar. Mas eu tenho um problema importante de visão. Né? Nós somos uma espécie predominantemente visual. Né? Assim, nossa linhagem evolutiva é uma linhagem que o sentido preponderante, a adaptação, a sobrevivência é a visão. Né? Linhagem dos grandes primatas e coisas assim. Se eu perco a minha visão, né, dando um exemplo, tá? Se eu não consigo mais enxergar nada do slide, eu não consigo nem ler o título do slide e eu estou a 2 palmos aqui da tela do computador. Tá? Isso é obviamente um problema de adaptação. Tá? Quando que surgiu essa dificuldade de visão, né, esse problema biológico? Surgiu quando eu era pequenininho. Tá? Talvez me gerasse prejuízo, talvez me gerasse. Né? E provavelmente vai me gerar um prejuízo prolongado. Quanto mais tempo passa, pior eu enxergo. Né? Qual foi a estratégia cultural, né, para compensar esse prejuízo biológico? Foi o óculos. Tá? O óculos é um produto cultural. O óculos não é uma coisa que está ali na natureza. Né? Usando nossa inteligência, usando nossa criatividade, usando a ciência, usando a tecnologia, a gente desenvolveu isso aqui, um conjunto de lentes que reduz o impacto, né, dessa dificuldade biológica observada. Né? Quando a gente envelhece, né, principalmente depois dos 40, 45 anos, é extremamente comum a gente desenvolver problemas de visão. Né? O pessoal fala no popular o tal da a vista cansada. Né? Vista cansada é um fenômeno típico do envelhecimento humano. Tá? Seu olho vai perdendo esse potencial evolutivo, esse potencial darwiniano. E no momento que ele passa a funcionar num nível aquém do esperado, você vai lá e compensa isso do ponto de vista cultural. Né? Meus pais usam, por exemplo, aqueles óculos de farmácia. Não sei se vocês já viram. Super interessante. Você vai lá na farmácia e compra um óculos super simples, custa baratinho o negócio. Né? E ele já é mais ou menos pré-definido, né, para as dificuldades visuais que você vai encontrar em função da idade. Né? Isso é você usando o recurso cultural para compensar um problema biológico. Okay? Então daí a primeira seta cai, recursos biológicos, a segunda cresce, né, necessidade de recursos culturais. Tá? Isso explica também toda aquela heterogeneidade que a gente viu na expectativa de vida, coisa onde há um acesso facilitado, mais amplo e restrito dos recursos culturais, é muito mais fácil a gente compensar as dificuldades biológicas. Tá? Mas aí vem a terceira figura. Tá? Isso aí é meio que o paradoxo do envelhecimento, é onde que gera o problema. Tá? Quanto mais tempo passa, menor ou menos a gente se aproveita dos recursos culturais. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quanto mais velho você fica, não, quanto mais tempo você viveu,
menor a probabilidade de um recurso cultural que antes funcionava bem continue funcionando bem. Tá? Então, de certa forma, a probabilidade de você responder bem ao recurso cultural, de você usufruir bem daquele recurso cultural. E eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo. Imagina, por exemplo, que você é uma criança, tá? Tentando aprender um segundo idioma, ok? Ótimo. Você tem um potencial biológico para isso? Tem. Você tem um cérebro flexível bastante para aprender mais de um idioma. Tá? O sistema de linguagem ele é bem flexível e ele pode comportar múltiplos idiomas ali dentro. Né? Joia. Aprender isso na infância é ótimo, é super tranquilo. As crianças aprendem, por exemplo, sem sotaque. Né? Isso já foi tema de aulas passadas. Né? Ok, a criança aprende ali muito bem, o cérebro dela está com todo o potencial para aprender esse conteúdo, né, no período infantil. Na vida adulta jovem, dá para aprender o segundo idioma? Dá. Né? Quantos de nós não chegamos na faculdade, por exemplo, com conhecimento muito baixo, por exemplo, de inglês, que é o segundo idioma mais ensinado aqui no Brasil, né, depois do português brasileiro? E quantos nós não saímos da faculdade, por exemplo, né, conseguindo ler um capítulo de livro, conseguindo ler um artigo científico, conseguindo ler um site, uma coluna, né, em inglês? A gente aprende. Tá? Você aprende tão bem quanto a criança? Não, não aprende. Tá? Se você quiser aprender tão bem quanto a criança, o esforço que você vai ter que fazer vai ser muito maior. Você não vai aprender no mesmo tempo. Tá? Por que você não vai aprender ao mesmo tempo? Porque esse recurso cultural, né, seu organismo já não aproveita ele tão bem assim. Seu organismo já não aproveita tão bem esse recurso quanto no período infantil. Né? Outro exemplo. Vamos supor, por exemplo, vamos supor que você tem uma fratura. Tá? Você tem uma fratura no quadril. Ok? Você tem 20 anos de idade. Então você teve uma fratura grave, você vai ter que colocar uma prótese. Okay? Cirurgia grave, cirurgia difícil, cirurgia agressiva, né? A resposta complicada, demora para o organismo voltar a funcionar bem, ok. Aos 20 anos de idade, né, você vai usar esse recurso cultural. Seu corpo vai aproveitar muito bem esse recurso cultural. Né? Vai ser difícil? Vai. Mas a probabilidade daquela prótese te trazer um conforto, te trazer um alívio, permitir que você recupere, né, boa parte da funcionalidade que foi perdida, é uma probabilidade muito alta. Tá? Provavelmente isso vai dar certo. Ok? Agora, e quando a gente quando a gente tem que colocar uma prótese no quadril aos 70 anos de idade? A taxa de sucesso é a mesma? Não é. A probabilidade de funcionar tão bem é a mesma? Também não é. Né? A probabilidade do benefício, né, que isso gera compensar os problemas inerentes à cirurgia é pior. Tá? Diminui. Seu corpo não está respondendo tão bem àquele recurso cultural. Tá? Mesmo com o tratamento de hipertensão, né? Se você é um hipertenso mais jovem, fora se você tem uma condição genética de alto risco, né, para hipertensão. Se você é um hipertenso típico, tá, entre aspas, mas mais jovem, em geral você vai controlar a hipertensão com uma medicação. Né? Se você é um hipertenso de 70, 80 anos de idade, muito provavelmente você vai fazer uso de mais de uma medicação. Aquela medicação não vai surtir mais o mesmo efeito sobre o organismo que ela teria quando você é mais jovem. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte: o envelhecimento é um processo, né, deficitário. Por que é deficitário? Porque biologicamente as coisas caem. Culturalmente, a gente tenta compensar. Mas aí vem essa terceira questão. Quanto mais tempo passa, menos a gente responde aos artefatos culturais, menos a gente consegue contornar as dificuldades usando os recursos culturais. Eles continuam sendo a nossa opção. Tá? É com eles que a gente vai trabalhar. Okay? É em geral mais fácil você usar de tecnologia, você usar desses recursos que a gente produz, do que você ir lá e querer fazer alguma mudança evolutiva do seu organismo. A mudança evolutiva está longe da nossa capacidade atual, né? E naturalmente leva muito tempo. Então o que a gente tem em mãos é a cultura, é o uso dos recursos culturais. Okay? Só que a gente sempre vai ter que ter em mente isso. Quanto mais tempo passa, né, pior a resposta a esse tipo de estímulo. Esse é o modelo que o Paul Baltes propôs. Né? Se a gente entender esse processo, fica muito mais fácil a gente compreender o envelhecimento como um todo. Ele é um modelo, é o que a gente chama de metamodelo. Tá? Então ele pode ser aplicado em diferentes áreas de estudo. Né? Você pode aplicar esses três processos, por exemplo, em atividade física. Pode aplicar esses três processos em densidade óssea.
pode aplicar esses 3 processos no aprendizado de uma nova tecnologia, pode aplicar esses 3 processos com a sua capacidade de resolver problemas novos no dia a dia. Tá? Então, é um modelo flexível bastante para dar conta da gente interpretar, ou da gente usá-lo como prisma para ler boa parte dos processos de envelhecimento. Né? Qual que é a consequência, tá, disso aí? A consequência disso, né, é que o equilíbrio entre ganhos e perdas, considerem ganho, tá, alguma coisa assim, que você espera um determinado desfecho, ok? E a coisa sai, é coisa positiva, o desfecho é positivo. Tá? O desfecho é julgado como favorável, julgado como desejável. Ok? E perda, considera o contrário. Tá? Alguma coisa que aconteceu na sua vida que te gerou um desfecho negativo. Ok? Se a gente for pegar ao longo da vida, né, quanto mais tempo passa, maior um desequilíbrio entre ganhos e perdas. Né? Os ganhos que a gente tem, né, da infância até o início da velhice, né, eles vão ficando progressivamente menores. As perdas vão ficando progressivamente maiores. E percebam que tem um ponto de inflexão muito interessante. Né? Nós não temos aqui no eixo X as épocas corretas, né, os anos corretos. Mas percebam, né, que há um nítido ponto de inflexão daqui em diante. Okay? Esse ponto de inflexão é algo que a maioria das pessoas que tem 50 anos ou mais percebe. Né? É aquela sensação subjetiva, é aquela clareza subjetiva, né? Que você está ficando velho, tá? Entre aspas. Então, várias coisas que não eram problemáticas, que não eram dificultadoras, que não eram complicadas no seu dia a dia passam a ser, né? O meu pai fazia uma piada comigo quando eu era pequeno, não me lembro a piada toda, né? Mas ele falava que é a época do condor, né? Então você teria, cada época da vida você era um pássaro diferente, né? Então você tinha a época que você era a águia, né? Tinha a época que você era o urubu, né? Assim, usando a metáfora sexual e coisa do tipo, né? Mas esse período aí, por volta dos 45, 60 anos de idade, era a época do condor. Né? Basicamente porque você faz tudo com dor. Né? Dói as costas, dói as pernas, dói as mãos, dói a cabeça, dói tudo. Tá? Piada, tá, gente? Mas é uma piada interessante pra gente interpretar a coisa. É aquele momento da vida, é aquela fase da vida que vai ficando claro pro indivíduo, né? Que o seu corpo não é mais o mesmo, que a sua mente não é mais a mesma. É a fase, por exemplo, que quase 100% das pessoas vão perceber que a memória está um pouco pior. Se você pega uma pessoa específica de 60 anos e fala assim, sua memória está pior do que era há uns 10 anos atrás, a pessoa vai falar, provavelmente está pior. Se você pegar para uma pessoa de 30 e falar assim, sua memória hoje está pior do que há 10 anos atrás, a diferença não é tão nítida, a diferença não é tão clara. Né? Nessa faixa etária passa a ser. Né? Coincidentemente, é a faixa etária onde o plano de saúde fica caro. Né? É a faixa etária onde os problemas vão se tornar mais frequentes, a gente vai precisar compensar e ajustar muito mais coisa, né, no nosso dia a dia. Metaforicamente, né, a gente pode pensar o seguinte, se nas primeiras fases da nossa vida o organismo está preocupado com o crescimento, com o desenvolvimento, no sentido da construção, da geração, tá, de produtos, então você teria uma reta ali ascendente, tá, uma curva ascendente, perdão, tá, do crescimento. Vai chegar um ponto da sua vida, né, que você vai ter que começar a regular a perda. Né? Você vai ter que começar a manter a estrutura do organismo e não propriamente criar ou desenvolver novas estruturas. Né? Esse ponto de inflexão é mais ou menos o que a gente está vendo por volta disso aqui. Tá? É onde na vida adulta vai ficar mais claro que chega num determinado ponto, né, onde a dinâmica do corpo muda, a dinâmica do organismo muda. Então é mais importante preservar o que foi desenvolvido do que ficar tentando desenvolver outras ou novas competências. Tá? Então isso metaforicamente é uma representação do processo. Tá? Isso aqui a gente comentou brevemente, né, na última aula, mas é a ideia de que quanto mais tempo passa, né, depois desse ponto de inflexão dos 25, 30 anos de idade, você começa a acumular proporcionalmente muito mais problemas de saúde, muito mais doenças crônicas, né? Não só para representar o efeito disso do ponto de vista biológico. E eu queria mostrar para vocês o efeito disso do ponto de vista psicológico. Tá? Se vocês olharem a aula, eu deixei uma aula sobre emoções gravada, se não exatamente na disciplina de vocês, no canal do YouTube tem.
Tá? Na aula de emoções, eu estava falando para vocês que quanto mais tempo passa, melhor a gente regula o nosso afeto, né? Melhor a gente regula as emoções, o que é uma coisa ótima. Tá? Só que, em outros termos psicológicos, se a gente for jogar do ponto de vista cognitivo e da personalidade, né, algumas mudanças são desejáveis e outras nem tanto. Tá? A curva que vocês estão vendo aí, tá, é uma curva clássica, né, para quem estuda psicologia, que é a curva do desenvolvimento intelectual, tá, desenvolvimento da inteligência. A ideia aqui é o seguinte, do nascimento até por volta dos 25 anos de idade, mais ou menos, tá, a cada ano que passa você está mais inteligente que o anterior. Tá? O que eu estou chamando de inteligência? Inteligência a gente vai definir em psicologia como a sua capacidade de resolver problemas novos, problemas complexos. Tá? Problemas de natureza cognitiva, de natureza mental, de natureza adaptativa. Tá? Não necessariamente, por exemplo, você ser muito bom em jogar bola, você ser um ótimo motorista, coisa assim. Você ser capaz de fazer um bom trabalho intelectual, um bom trabalho mental, um bom trabalho de natureza mais complexa, mais sofisticada, do ponto de vista cognitivo. Tá? E a gente divide na psicologia a inteligência, tem várias formas de você dividir, mas tem dois componentes que, do ponto de vista de envelhecimento, são muito claros. Nós temos um componente que a gente chama de componente fluido, tá? Ou de inteligência fluida. A inteligência fluida, e que é chamada muitas vezes de mecânica cognitiva, tá? Ela tem a ver com processamento de informação mais básico, tá? Tem a ver com velocidade, tem a ver com flexibilidade mental. Digamos assim que é o seu raciocínio mais bruto. Tá? Você está num problema que você nunca viu antes, um problema novo, uma situação inesperada, e você tem que resolver aquela situação ali usando o que você tem a dispor naquele momento. Tá? Então é um tipo de problema, um tipo de situação da sua vida onde o aprendizado anterior ele não vai ter um peso muito grande. Tá? Basicamente você vai ter que começar do zero, você vai ter que resolver aquele problema do zero. Tá? Esse tipo de processo cognitivo ele é fortemente afetado pelo envelhecimento. Tá? Ele faz uma curva que começa como se fosse um U, né? Só que em vez da perninha do U cair, ela vai se estendendo por mais tempo. U invertido, né, no caso. Na infância, até os 25, quanto mais tempo passa, melhor a nossa inteligência fluida. Tá? Se você faz testes de inteligência padronizados, por exemplo, testes de raciocínio, né, raciocínio de imagens, de matrizes e coisa do tipo, vai ver que ano após ano o ganho nesses testes vai ficando proporcionalmente maior, você vai ficando mais inteligente, tá? Vai desempenhando melhor aí nesse tipo de tarefa. Dos 25 em diante, tá? Você começa a ter um declínio bastante consistente nesse tipo de habilidade. Né? E pensem bem, 25 em diante. Né? É engraçado, né? Eu escuto muito dos meus pacientes idosos, eu trabalho muito com os pacientes idosos, né? Que eles falam assim, não, depois dos 50, 55 anos, minha mente está ruim, minha memória está ruim, eu estou mais lento, estou mais desatento. A primeira coisa que eu falo é falar assim, olha, não é depois dos 50, 55, na verdade é depois dos 25. Né? Se você está percebendo isso aos 50, está ótimo. Né? Assim, teoricamente a mudança é muito mais precoce, né? E de fato é. Eu tenho o costume de fazer uma avaliação cognitiva minha de tempos em tempos, né? Assim, para monitorar meu desenvolvimento cognitivo. Né? E para talvez prever aí, né? Quando eu estiver tendo algum tipo de prejuízo ou coisa do tipo. Nada como um bom ansioso, né? Um bom hipocondríaco, assim, para fazer esse tipo de coisa. Mas, no meu caso, né? A primeira avaliação que eu fiz eu tinha 18 anos de idade, foi quando eu entrei para a faculdade. Né? Nesse momento eu tenho 34. A gente está falando de 16 anos de diferença entre um ponto e outro. Né? É nítida a diferença, né, cognitiva. Proporcionalmente, considerando a idade, meu desempenho é o mesmo. Eu não fiquei nem mais nem menos inteligente no período. Nesse tipo de inteligência, pelo menos. Tá? Agora, comparando eu com eu mesmo, sem considerar a idade, é nítido que atualmente comecei a ter um declínio. Demoro mais tempo para fazer o teste, cometo um pouco mais de erros. Né? Faz parte da vida, faz parte do desenvolvimento. Né? Essa é a curva de desenvolvimento da inteligência fluida. Né? Quanto mais tempo passa, pior a gente fica nesse tipo de coisa. A gente nunca fica tão ruim quanto as crianças. Tá? As crianças são um desastre em termos de inteligência fluida. As crianças são muito boas para aprender. Tá? Elas aprendem muito rápido, um monte de coisas. Somente coisas ligadas à linguagem, ou então ao comportamento mais motor e coisas assim. Agora, resolver problemas complexos, problemas muitas vezes abstratos, problemas cognitivamente sofisticados, definitivamente não é uma boa atribuição infantil. As crianças não são muito boas nesse tipo de coisa, não. Tá?
Então, pessoal, esse é um dado bastante consistente, tá? Não é um ou outro autor que trouxe essa informação. Isso aqui já está bem referendado pelos estudos longitudinais. De algo em torno dos 25 anos de ano em diante, você começa a ver um declínio consistente, tá? Da inteligência fluida. Por um outro lado, aí vem a parte boa do ponto de vista cognitivo, né? O que a gente chama de inteligência cristalizada, tá? Ou a cognição pragmática, a cultura, o aprendizado, aquilo que você absorveu, tá? Da sua cultura, da sociedade que você vive. Isso tende a se manter praticamente estável até um período bem avançado do desenvolvimento. Tá? Por volta dos 70 anos, que é onde o gráfico corta aqui à direita, você já não tem mudanças muito evidentes. Tá? Você vai ter uma queda, mas geralmente depois dos 80 anos de idade, tá? Onde não só cai esse fenômeno cognitivo, mas muitas outras funções do seu organismo caem de forma mais dramática. Tá? Depois dos anos 80, não. Dos 80 anos de idade. Tá? Então, a inteligência cristalizada ela envolve o que você aprendeu, né? Envolve o que você absorveu da sua cultura. Né? E isso permanece bastante estável ao longo da vida. Tá? Não é que um determinado conteúdo fique estável ao longo da vida. Né? Tem coisa que a gente aprende uma época e depois esquece. Né? Você nunca mais vai lembrar de novo. Né? Vai você aí agora calcular o volume de um cone. Eu pelo menos tinha que fazer na faculdade, não, né? No ensino médio, né? Calcula aí o volume do cone. Eu não sabia calcular o volume do cone, juro. Tá? Hoje em dia eu acho que eu não sei mais, eu não vou me lembrar, eu vou precisar de um certo tempo, tá? Eu estou enferrujado nisso, ok? Mas tudo bem, eu posso não saber calcular o volume do cone aqui de susto nesse momento, né? Mas eu sei dizer, por exemplo, sobre inteligência fluida e inteligência cristalizada. É um conhecimento cultural, né? Que eu absorvi na minha vivência, que eu absorvi no meu estudo, eu absorvi na interação que eu tenho com as outras pessoas, com os entes culturais, e ele está aqui na minha mente, né? Eu posso resolver problemas no meu dia a dia usando isso. Estou fazendo isso agora, não estou? Um dos problemas que eu tenho tem que pagar os boletos. Como é que eu pago os boletos? Eu sou professor. Eu dou aula de quê? Dou aula de psicologia. Então eu tenho que usar esse conteúdo na hora de eu dar aula de psicologia. Tem que ensinar sobre inteligência fluida e cristalizada. Né? Então esse tipo de conhecimento ele permanece mais ou menos constante. Tá? Pensem assim, no total de conhecimento, entre aspas, tá? Ou na aplicabilidade do mesmo. O que muda é o conhecimento em si, tá? Qualitativamente. O conteúdo muda. Okay? Mas a função permanece a mesma. Então, muitas vezes a gente esquece algumas coisas, abandona algumas atividades, mas desenvolve e passa a utilizar outras no lugar. Tá? Então, essa dissociação aqui é muito clara tá? No desenvolvimento humano. Então, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista psicológico, o que a gente tem dos 25 anos em diante é uma piora tá? dos processos fluidos, da inteligência fluida, e uma relativa estabilidade dos processos pragmáticos, tá? Dos processos que envolvem o conhecimento adquirido, tá? O conhecimento da sua cultura e coisas assim. Você pode ver isso, por exemplo, na linguagem. Né? A forma como a gente fala, né, o conteúdo da linguagem, permanece mais ou menos o mesmo. Né? O que você fala numa certa época da vida, você vai conseguir falar em outro momento. Tá? Então a parte cristalizada está tudo ok. A parte mecânica pode estar um pouquinho diferente. Né? Depois dos 65 anos, por exemplo, é normal que a gente fale um pouco mais devagar. Tá? A gente diminui a fluência da fala. Tá? Tudo bem, o conteúdo da fala está preservado. Então, a parte fluida cai um pouco, a parte cristalizada continua. Tá? Tenho bastante carinho com esse gráfico, que esse é a informação mais importante tá? Sobre desenvolvimento cognitivo na vida adulta. Tá? Isso aí é bastante relevante. Se eu fosse desenhar o gráfico aqui agora, eu faria um terceiro eixo, tá? Que seria o eixo socioafetivo, o eixo socioemocional. Né? Nossa capacidade de regulação do afeto, das próprias emoções, ela segue uma curva como se fosse da inteligência fluida, só que ela é ascendente. Tá? Então a pessoa mais velha teria uma melhor capacidade de regulação emocional. Muito bem. Tá? Para exemplificar tá, esse contexto, e para fechar aqui esse módulo sobre envelhecimento, queria falar para você sobre o estudo longitudinal de Seattle, tá? do William Shea e da... esqueci o nome dela. Willis. De vez em quando eu esqueço, mas depois eu lembro. Tá? Já passei dos 25, vocês me dão um desconto. Tá? Depois dos 25 isso acontece com mais frequência. O que esses caras fizeram? Tá? Esse é um estudo longitudinal, tá?
já bastante longevo, ele é de pouco depois do meio do século passado, tá? E ele combina, né, dois tipos de estudo de desenvolvimento. Se vocês pegarem a primeira aula que a gente teve sobre esse tópico, nós discutimos sobre estudos transversais e estudos longitudinais, né? O que o estudo longitudinal de Seattle faz é combinar as duas coisas. Então ele é um estudo longitudinal, no momento que se você está no estudo, você é acompanhado longitudinalmente, só que a cada onda do estudo, a cada momento onde as pessoas são avaliadas, é adicionado um novo grupo. Tá? Então você faz o acompanhamento longitudinal, mas a cada momento que você para avaliar, você acrescenta um novo grupo que vai ser seguido longitudinalmente. Tá? Essa é uma sacada bem interessante, tá? Que eles tiveram para fazer esse tipo de estudo. Né? A ideia disso aqui é o seguinte, ó, só para vocês entenderem a lógica. Tá? Esse é um paper bem interessante, tá? Assim, adaptado de um artigo do Shea, de 1965, já antigo, que ele desenvolve a metodologia. Tá? Então vamos pegar aqui. Aqui é o ano do estudo. Tá? Primeira coluna 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Ok. Vamos pensar que o primeiro grupo, tá, acompanhado, ok? Eles nasceram aqui em 2001. Quando eles vão ser avaliados em 2005, eles têm 4 anos. No ano seguinte, eles têm 5. No ano seguinte, eles têm 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Tá? Só que no ano de 2005, né, não entrou só pessoas dessa faixa etária. Né? Começaram a ser acompanhadas pessoas de 3 anos de idade, pessoas de 2 anos de idade, pessoas de 1 ano de idade, pessoas que nasceram naquele próprio ano. Então, num corte transversal, você tem aqui 5 idades diferentes. Tá? E aí é feito longitudinalmente. No ano seguinte, essas pessoas aqui continuam. Tá? Elas estão todas 1 ano mais velhas. Só que o que eles fazem? Eles adicionam um novo ano de estudo. Então, eles adicionam, né, um novo grupo de pessoas para ser acompanhado. Então você vai ter pessoas, por exemplo, que tinham 4 anos em 2005, outras que tinham 4 anos em 2006, outras que tinham 4 anos em 2007, e assim sucessivamente. Qual que é a ideia? E a ideia é muito boa. Você pode fazer o estudo longitudinal, perfeito, tá? Pode fazer sem problemas. Pode fazer o estudo transversal, pode também, comparando as coortes dentro de um determinado momento no tempo. E podem usar, no final das contas, a metodologia que eles desenvolveram, que se chama o estudo... método sequencial, tá? Perdão. O delineamento sequencial. Qual que é a ideia? Você pode comparar, por exemplo, diferentes coortes, tá? Em diferentes momentos do tempo. Você pode cruzar o dado transversal com o dado longitudinal. Fazer como se fossem essas diagonais que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, o que é você ter 4 anos em 2005? O que é você ter 4 anos em 2006? O que é você ter 4 anos em 2007? Né? O que é você ser uma pessoa de 60 anos, né, em 2005? O que é você ser uma pessoa de 60 anos em 2010? O que é você ser uma pessoa de 60 anos em 2015? Entendeu? Você consegue fazer o acompanhamento da mesma pessoa ao longo do tempo, mas consegue comparar coortes diferentes. Então você separa os efeitos que são do indivíduo e os efeitos que são da própria coorte, né, de um período histórico, de um momento histórico e coisa assim. Essa foi uma boa sacada. Tá? Esse foi um negócio interessante que a psicologia criou e que vem sendo utilizado em praticamente todas as áreas que trabalham com estudos longitudinais. Né? É um ótimo desenho. Então, ó, é interessante porque você tem ali uma possibilidade maior de investigação. Tá? Você pode comparar N fatores diferentes. E o que o estudo longitudinal de Seattle nos traz? Tá? No estudo de 1956, primeira data oficial, se eu não me engano, ele vem como a consequência da tese de doutorado do William Shea. Tá? Começa com 500 adultos entre 20 e 70 anos de idade. Esses adultos são avaliados de 7 em 7 anos e continuam sendo avaliados até hoje em dia. Tá? E a cada 7 anos, então, entrou. Tá? 7 anos depois eles vão ser avaliados. Quando eles... A minha câmera está invertida. Tá? Então, entrou. 7 anos depois... Gente, que difícil. Entrou. 7 anos depois eles vão ser... Desisto. Desorientação esquerda e direita tá bruta aqui. Tá? Assim que o raciocínio verbalmente. Entrou o pessoal lá na primeira fase do estudo. 7 anos depois eles vão ser reavaliados.
Nesses 7 anos vão entrar novos participantes, da mesma forma que entrou ali no começo do estudo. Os que entraram na primeira fase vão ser avaliados de novo. Então, avaliados no começo, 7 anos, 14 anos. Os da segunda fase foram avaliados no começo, vão ser avaliados de novo. E vai entrar um terceiro na terceira fase, um terceiro grupo na terceira fase. E assim sucessivamente. Então você acaba criando, né, um delineamento muito interessante. Você começa aqui com 500 pessoas, lá no tempo 1, ok, 1956. 7 anos depois, você pega as pessoas que se mantiveram da primeira fase e acrescenta um segundo grupo. 7 anos depois, mantém da primeira fase, mantém da segunda fase, acrescenta um terceiro grupo. E assim sucessivamente. Quando você chega nos pontos mais distantes aqui do estudo, né, você ainda tem uma parcela da primeira população que você estudou, obviamente pequena, né, afinal você está pegando 1956 até 1998. A mortalidade amostral, seja por descontinuidade da pesquisa ou propriamente por óbito, ela vai crescendo, né, proporcionalmente. E aí você pode pegar esse sujeito aqui e acompanhá-lo, longitudinalmente. Você pode pegar esse sujeito aqui, né, e comparar com sujeitos da mesma idade em diferentes momentos do tempo. Ok? E daí fazendo essas combinações sequenciais. Né? Ou pode também, se for do seu interesse, fazer a comparação transversal tradicional. Vem aqui em 98 e pegar, por exemplo, todas as faixas etárias. Tá? Então são várias formas que você tem de utilizar essa metodologia. E o que foi descoberto? Tem um livro muito interessante, o livro é de 2005, se eu não me engano, que sintetiza, né, os achados do estudo até aquela época. E o que eles encontraram, do ponto de vista psicológico, foi isso aqui. Tá? Cada marcador, tá, desse que vocês estão vendo aí, é uma determinada habilidade. Tá? Então, uma determinada habilidade mental. Você tem, por exemplo, raciocínio indutivo, orientação no espaço, velocidade perceptiva, habilidades numéricas, habilidades verbais e memória. Tá? Quando a gente joga todos os dados ali dentro, né, considerando a amostra como um todo, a gente vai ver o seguinte. Dos 25 anos em diante, então temos aqui o primeiro corte dos 25 anos. Esse aqui é um score T, tá? Estatisticamente ele tem média 50 e desvio padrão 10. Tá? Então entre 40 e 60 você teria a maior parte da população. Então considerando aqui o score da pessoa, tem algumas funções, vamos seguir aqui a linha do raciocínio indutivo, por exemplo, tá? Os quadradinhos, que elas estão aqui mais ou menos estáveis, aí chega num ponto que há uma queda bastante evidente. Tá? Velocidade, tá? Velocidade perceptual. Você tem aqui um ponto mais alto e começa a ter uma queda bastante evidente, até um pouquinho antes que a do raciocínio. Né? Agora, habilidades verbais, por exemplo, né? Vai ficando mais ou menos estável e só tem uma queda mais nítida depois dos 70 anos de idade. O que o Shea mostrou, né, nesse longitudinal, é que, por mais que a gente tenha um declínio mais ou menos universal do funcionamento cognitivo, dos aspectos fluidos pelo menos, cada tipo de habilidade varia ou declina de uma forma um pouquinho diferente. Né? Habilidades que envolvem a combinação de tempo, né, com processo mental complexo, como por exemplo sua capacidade de fazer cálculos mentais, isso a gente tem um efeito da idade muito intenso, muito precoce. Seria a primeira função que a gente veria uma queda mais brusca. Né? Outras, como por exemplo o seu vocabulário, suas habilidades de linguagem, né, elas vão ter uma queda muito mais tardia. Tá? Vai demorar mais para isso acontecer. Né? E outra coisa que foi aparecendo no estudo, né, e que confirmou dados que a psicologia já tinha levantado até então, é que não só, né, esse declínio ele varia de acordo com cada habilidade mental diferente que nós temos, como com o passar do tempo, né, algumas habilidades nossas vão ficando um pouco melhor, vão ficando um pouco mais desenvolvidas. Né? A gente chama isso na psicologia de efeito Flynn. Tá? Efeito Flynn por causa do James Flynn, foi o sujeito que definiu esse negócio melhor na literatura. O que é o efeito Flynn? Né? As gerações mais novas, as gerações mais contemporâneas, em geral, apresentam melhor desenvolvimento cognitivo, melhor desempenho cognitivo, quando comparadas às gerações anteriores. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo. Tá? Vamos pegar aqui uma geração que nasceu em 1889. Ok? E vamos seguir aqui, por exemplo,
processamento espacial, tá? Orientação espacial. Então eles começam aqui em 1989, né? Pessoas da mesma idade que nasceram em 1896 estão mais ou menos iguais. Pessoas que nasceram em 1903 estão um pouquinho melhores. Em 1910, um pouquinho melhores. E assim sucessivamente. Quando a gente pega a coorte mais nova aqui desse gráfico, tá? A gente vê um desenvolvimento muito mais evidente dessa função. Isso aqui são pessoas da mesma idade, nascidas em momentos históricos diferentes. O que a gente quer dizer com isso? Né? A habilidade cognitiva média, né, de uma geração, ela tende a aumentar. E ela vinha aumentando consistentemente. Né? O primeiro dado é negativo, mas eu acho que ainda carece um pouco de replicação, carece um pouco de consistência. Mas o único dado mais negativo do efeito Flynn é na geração atual, tá? Onde parece que houve uma certa estabilização. Por que isso aqui acontece? A gente não sabe muito bem. Tá? Tem alguns efeitos que provavelmente são culturais. Né? Pensa ali na capacidade numérica, por exemplo. A capacidade numérica, na década de 50, por exemplo, ela caiu em vez de melhorar. Né? Por que ela caiu antes de melhorar? Porque começou a ficar mais popular, por exemplo, calculadora e coisas assim. Então o pessoal parou de fazer esse tipo de coisa mentalmente, parou de treinar isso mentalmente. Né? Agora pensa, por exemplo, raciocínio, tá? Lidar com problemas complexos, com problemas sofisticados. A coisa só aumentou. Sigam a linha das bolinhas aqui. Né? Então a gente nunca foi tão... nesse gráfico, perdão. Em 1973, né, o pessoal era bem melhor nesse tipo de raciocínio que o pessoal que nasceu em 1889, né? Considerando aí pessoas da mesma idade. Por que isso acontece, a gente não tem muita certeza. Tá? Tem várias explicações possíveis. Né? Mas o efeito Flynn é um efeito importante, né? Porque ele reflete uma melhora do capital mental, ele reflete uma melhora das habilidades cognitivas, né, dos seres humanos. Então isso foi uma coisa que apareceu de forma muito nítida no estudo longitudinal de Seattle. Né? Então não só o declínio das habilidades cognitivas é um pouco diferente, tá? Cada uma começa a declinar e cada uma apresenta mudanças mais ou menos intensas dependendo da fase do ciclo vital. E há esse efeito de coorte interessante. Né? Para algumas habilidades cognitivas, quanto mais tempo passa, né, mais eficiente a gente fica do ponto de vista mental, né, para resolver os problemas e por aí vai. Eu costumo brincar quando eu falo sobre vida adulta jovem, a gente tem uma aula sobre relacionamentos afetivos, tá? Que vai estar disponível um pouquinho mais para frente. Lá eu falo, por exemplo, que parece que o efeito Flynn para estabilidade emocional ele tende a ser o contrário. Né? Isso é nítido. Né? Tem muitas piadas sendo feitas nesse sentido, mas o negócio não é piada. Tá? Se a nossa capacidade de lidar com situações emocionais complexas, parece que ela vem caindo um pouco, tá? De geração para geração. Faz sentido. Tá? Os problemas afetivos, emocionais que a gente vive hoje são muito diferentes, né, dos que a gente vivia há um certo tempo atrás. Né? O nível de desafio que a gente tem talvez seja maior. Né? Daí o contexto ser um pouco mais complicado. Mas tenha em mente, né, que essas habilidades psicológicas, esses processos psicológicos, eles não são estáticos. Tá? Eles mudam em função do tempo de pessoa para pessoa e eles mudam, né, em termos de espécie, em termos de geração para geração. À medida que a gente vai se desenvolvendo culturalmente, essas coisas também ficam um pouquinho diferentes. Tá? Muito bem. Para a gente fechar essa parte cognitiva, né, uma última coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte. Há um conceito muito importante nas ciências da saúde hoje em dia que se chama reserva cognitiva. Tá? Reserva cognitiva ela vem de uma ideia inicial que se chama reserva cerebral. Tá? Reserva cerebral é um conceito que ele foi muito utilizado depois do estudo das freiras. Tá? Para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho disso na aula sobre transtornos neurocognitivos. O estudo das freiras foi um estudo feito nos Estados Unidos, se eu não me engano, com um grande número de freiras, né, numa organização religiosa. E eles começaram a ver, as freiras eram avaliadas clinicamente, né, na velhice e doavam o cérebro para avaliação, né, do tecido cerebral pós-morte. Eles descobriram que várias freiras que tinham um cérebro extremamente afetado pela doença de Alzheimer, então tinha a atrofia cerebral e os achados histopatológicos típicos da doença de Alzheimer, né? Então tinha um monte disso no cérebro, clinicamente estavam relativamente bem. Tá? Então elas tinham um cérebro muito comprometido, mas um funcionamento muito bom.
Por outro lado, você tinha algumas freiras que morreram com muitas dificuldades cognitivas, por exemplo, memória, coisa assim, mas que o cérebro estava num estado muito mais inicial, né, de doença de Alzheimer, estava muito menos comprometido. E aí o pessoal identificou então uma variação individual grande. Né? O estado estado da estrutura cerebral nesses casos não era diretamente refletido na funcionalidade da pessoa. Né? E aí o pessoal começou a investigar isso com mais detalhes. Né? O Stern talvez seja um dos principais pesquisadores na área, o Jakob Stern, e ele criou um modelo, né, que hoje em dia é um modelo que já está bem validado do ponto de vista científico. Né? E a ideia é o seguinte: tudo isso que a gente está falando, desenvolvimento cognitivo, né, então, acesso aos recursos culturais, acesso a uma boa educação, acesso a uma boa qualidade de vida, um estado de saúde mais saudável, esse desenvolvimento coletivo, né, dos atributos cognitivos da nossa espécie e essas variações individuais, elas vão formar, junto com alguns outros fatores, o que ele chama de reserva cognitiva. Reserva cognitiva é basicamente a sua capacidade de tolerar o dano cerebral, tá? Antes que isso se torne sintomático. Então, se eu tenho uma doença, se eu tenho uma condição de saúde que vai afetar a saúde do meu cérebro, a estrutura do meu cérebro, uma pessoa com uma alta reserva cognitiva vai demorar mais para ter sintoma, vai demorar mais para ter manifestações disso no seu dia a dia. Se a gente pegar esse gráfico aqui do Stern, por exemplo, o eixo X é a quantidade de neuropatologia de doença de Alzheimer. Então, a quantidade de marcadores biológicos da doença que estão no cérebro da pessoa. Tá? O eixo Y é o desempenho num teste de memória qualquer. Tá? Coloque aqui o seu teste de memória preferido. Aqui, em pontilhado, você tem uma pessoa com baixa reserva cognitiva. O que é uma baixa reserva cognitiva? Pessoa que tem uma inteligência ao longo da vida mais baixa, tem uma escolarização formal mais baixa, tem uma profissão mais rudimentar, tem pouco acesso ao sistema de saúde, tem uma condição socioeconômica mais limitada, tem uma saúde mental pior. Daí você vai descendo a reserva cognitiva da pessoa. E a reserva alta, tá? A pessoa tem a escolarização formal mais alta, tem um emprego, uma atribuição mentalmente mais complexa, melhor estado de saúde, era uma pessoa mais inteligente, por aí vai. Então, alta e baixa reserva cognitiva. Olha que interessante. Para o mesmo nível de neuropatologia, tá? Então, ó, tá piorando. Começou a surgir indício de doença de Alzheimer no cérebro do sujeito. Quem tem uma baixa reserva cognitiva já começa a apresentar dificuldade de memória. Né? Começou antes do que a pessoa que tem uma alta reserva cognitiva. Vamos supor que essa linha aqui seja o corte para demência. Tá? Então, passou desse ponto, a gente pode considerar que o paciente tem demência. Então, num estado de neuropatologia X, quem tem uma baixa reserva cognitiva demencia antes. Tá? Como se ele não conseguisse tolerar ou não conseguisse lidar com esse nível de neuropatologia no cérebro. Em compensação, quem tem uma alta reserva cognitiva tolera um nível muito mais alto de neuropatologia antes de começar a ter sintoma, tá? E desenvolve demência de forma um pouco mais tardia. Né? Percebam que o cruzamento aqui da linha ele é um pouco mais na frente. A pessoa com uma alta reserva ela tolera muito mais dano, né, ao cérebro do que a pessoa com baixa reserva. Isso que vocês estão provavelmente fazendo aqui, que é fazendo um curso de graduação, um curso de pós-graduação, um curso superior, é uma das formas, por exemplo, de a gente construir reserva cognitiva. Né? Eu brinco com o pessoal na faculdade, falo assim, ó, sua saúde mental na universidade não é boa não, tá? Geralmente cai. Mas pelo menos você fica mais resistente à doença de Alzheimer no futuro. Tá? Então é um investimento de longo prazo. Né? Percebam também nesse gráfico um fenômeno interessante. Né? A inclinação das curvas, quando começa o declínio, né, ela é muito mais intensa para alta reserva cognitiva do que para baixa reserva cognitiva. O que a gente quer dizer com isso? A gente está dizendo que a progressão do quadro, tá, do momento em que a demência, que os sintomas começam até o óbito do paciente, tá, a progressão em quem tem uma reserva cognitiva tende a ser mais rápida. Então ela demora mais para acontecer, ela ocorre em níveis mais elevados de neuropatologia, mas no momento que ela ocorre, né, os atributos cognitivos do paciente eles se perdem mais rapidamente. Tá? A gente não sabe muito bem por que isso acontece. Tá? A melhor explicação que eu tenho é uma metáfora. A gente tem correlatos dela do ponto de vista neurobiológico, tá? Em termos de conectividade cerebral e coisa assim.
Pensa que no momento que seu cérebro está sendo comprometido por doença de Alzheimer ou outra coisa, né? Muitas vezes os caminhos que o seu cérebro fazia para processar a informação, eles vão sendo comprometidos, né? Então eu tinha uma rota para processar a informação e eu cortei essa rota. Reserva cognitiva nada mais é do que você criar rotas alternativas, né? Você cria outros caminhos possíveis para uma certa informação trafegar. Então a pessoa de baixa reserva tem 3 rotas, a pessoa de alta reserva tem 5, tá? Então, à medida que a doença vai acontecendo, essa pessoa aqui está perdendo as suas rotas mentais. Quando perde tudo, demenciou. Tá? E demencia precocemente, porque tem poucas alternativas. A pessoa com uma alta reserva cognitiva tem mais rotas mentais. Então ela vai perde uma, não tem problema, ela compensa com a outra, não tem problema, compensa com a outra, não tem problema, compensa com a outra. Então ela tem mais alternativas para compensar a dificuldade, né? O que gera um declínio mais tardio, ok? Só que, o que acontece? Quando essas vias acabam, elas simplesmente acabam. Tá? No momento que elas terminam, que a gente não tem mais alternativas, o paciente despenca, né, do ponto de vista cognitivo. Né? Então, isso é o que a gente chama de reserva cognitiva e a forma como ela afeta, né, esse processo de envelhecimento que a gente está discutindo. Então, uma alta reserva cognitiva, né, permite que você lide melhor com o processo de envelhecimento. Seja ele envelhecimento natural, como a gente trabalhou por aqui, tá? Ou como propriamente um quadro patológico, um quadro onde há um dano cerebral gerando a mudança cognitiva do paciente. Tá? Muito bem, pessoal, eu vou encerrar essa aula por aqui. Tá? Algumas das turmas vão ter uma terceira aula sobre esse processo de envelhecimento, mais focada em personalidade, mais focada em temperamento, mais focada na parte psicossocial. Ok? Mas, então, considerem, né, todos vocês, a aula número 5, que é quando eu falo de linhas gerais sobre desenvolvimento, e a aula número 6, quando a gente fala do desenvolvimento cognitivo. Beleza? Pessoal, obrigado a todos pela presença. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Podem mandar no e-mail, podem mandar no YouTube, podem mandar pelo Ava, pelo Moodle, pelo sistema que a gente usa aí na turma de vocês. E, como sempre, me encontro à disposição. Tá joia? Tchau para vocês. Bons estudos.